Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje continuamos nosso estudo do texto do livro de Hebreus. Estamos no capítulo 5, do versículo 1 ao 6, o sacerdote a favor dos seres humanos. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 686. Se vocês tiverem a sua Bíblia para acompanhar a leitura de Hebreus capítulo 5, do versículo 1 ao 6, seria ótimo. Porque Jesus é distinto, muito superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. E o autor demonstra essa superioridade para mostrar como Jesus é capaz de agir como nosso sacerdote na presença do Pai. Vamos começar com a leitura do texto da Nova Almeida Atualizada. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: "Você é meu filho, hoje eu gerei você." Em outro lugar também diz: "Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Com a base dessa leitura, vamos fazer como temos feito nas outras aulas sobre o livro de Hebreus e fazer algumas perguntas, procurando respostas dentro do texto para compreender melhor a mensagem. Vamos agora à primeira pergunta sobre esse texto de Hebreus 5, do versículo 1 ao 6. Um sacerdote age como intermediário entre quais duas partes? No versículo 1, ele fala que o sacerdote trata de coisas relacionadas com Deus a favor dos homens. Então ele é intermediário entre Deus e os homens, comunicando da parte dos homens para Deus e da parte de Deus para os homens. A próxima pergunta: os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios pelos pecados de quem? Novamente, olhamos no versículo 1 que ele age a favor dos homens para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados dos homens, dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, diz versículo 2. Mas no versículo 3 ele diz que ele oferece sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo, dele mesmo, que ele precisa oferecer sacrifícios porque ele, como homem imperfeito, também comete pecado. A próxima pergunta ensina uma coisa importante sobre a missão de Jesus. O sumo sacerdote é escolhido de onde e por quê? De onde? Diz versículo 1, dentre os homens. E por que dentre os homens? Diz ainda no mesmo versículo, porque ele trabalha a favor dos homens. E no versículo 2, que ele é capaz de se compadecer dos homens. Por isso é essencial que o sacerdote seja homem. E para Jesus se tornar sumo sacerdote, ele precisou se fazer carne. Ele precisou vir em forma humana para ser também escolhido de entre os homens. E o sumo sacerdote é escolhido por quem? Versículo 4 diz: ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus. E o ponto aqui, tanto os sacerdotes do Antigo Testamento, como Arão, que ele fala no mesmo versículo 4, como Jesus, nosso sumo sacerdote, foram escolhidos ou chamados por Deus. Vamos agora tratar um pouco mais desse ponto, de Jesus ser escolhido por Deus. Como o autor mostra que Jesus foi escolhido por Deus? Ele diz no versículo 5, Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: "Você é meu filho, hoje eu gerei você." Isso é uma citação que vem de Salmo 2.
E outro texto aqui, no versículo 6, em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma citação de Salmo 110. Então, nos dois casos aqui, o autor está mostrando que Jesus veio em forma humana para ser chamado pelo Pai, glorificado pelo Pai, para assumir a sua posição como nosso sumo sacerdote. Como ele falou no versículo 6 sobre Melquisedeque, citando o Salmo 110, agora a próxima pergunta, fora o livro de Hebreus, o que a Bíblia fala sobre Melquisedeque? Pode ser surpreendente perceber que a Bíblia fala muito pouco sobre Melquisedeque antes do livro de Hebreus. Em Gênesis capítulo 14, do versículo 18 a 20, diz, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse, Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. E outra vez, Salmo 110, que já foi citado no versículo 6 aqui, o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. São as únicas duas citações do Antigo Testamento sobre Melquisedeque. Mas ele é citado 8 vezes em Hebreus capítulos 5, 6 e 7, sendo tipo de Cristo. Bem importante no desenvolvimento do tema deste livro. Vamos ver muito mais ainda sobre Melquisedeque. Olhando agora para esse texto de Hebreus 5, versículos de 1 a 6, algumas observações e conclusões. O sumo sacerdote é intermediário entre Deus e os seres humanos. Necessariamente, ele é escolhido dentre os homens, porque como homem, ele entende as fraquezas. Jesus foi escolhido pelo Pai. Mas seu sacerdócio é diferente do sacerdócio dos descendentes de Arão, e essa diferença vai ser destacada nos próximos capítulos. Não foi Arão, e sim Melquisedeque, que prefigurou o sacerdócio de Jesus. E sobre Melquisedeque, vamos ainda ver bastante coisa nos próximos capítulos. Você acertou a pergunta 686? Jesus estava em qual jardim quando foi preso? Alternativas: A. Salomão, B. Éden, C. Betânia ou D. Getsemane. A resposta certa, alternativa D. Getsemane. Conforme relata em todos os evangelhos, mas aqui observando o que diz Mateus capítulo 26, Jesus e seus discípulos foram até Getsemane, onde ele orou ao Pai antes de chegarem Judas e uma multidão para prender Jesus. Pergunta 687. Volta à história do Antigo Testamento. Qual profeta foi preso em uma cisterna, onde se atolou na lama? Alternativas: A. Isaías, B. Ezequiel, C. Jeremias ou D. Amós. A resposta no final do próximo episódio. O texto de Hebreus capítulo 5 apresenta para nós o sumo sacerdote perfeito. Jesus que entende nossas fraquezas porque ele viveu como ser humano, mas que também entra com toda a sua santidade e perfeição na presença do Pai, o intermediário entre Deus e os seres humanos, Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.